comigo no Evangelho escrito por Jesus Cristo, falado por Jesus, escrito por Lucas, melhor dizendo, no capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura iniciando no verso de número 8. Amém, queridos? Vamos ler o texto. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode fechar sua Bíblia, coloca ela no seu colo, por favor. Irmãos, eu tenho uma expectativa no meu coração de que Deus fale conosco nessa noite, mais uma vez, como Ele já tem falado, sempre nesse ambiente, por sua graça e misericórdia. Que Ele alcance as nossas vidas e cumpra o seu propósito através da sua palavra e da sua presença. Que a cada pessoa que está presente nesse lugar, que passa e volta em torno desse lugar, receba a palavra de Deus, seja abençoado por ela. As pessoas que estão em casa, nos assistindo pela internet, que o Espírito de Deus alcance o seu coração e possa transformar a sua vida, porque nós cremos que a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar. Amém, gente? Então vamos pensar um pouquinho nessa parábola conhecidíssima, né? Aqui não é 3 parábolas, aqui é uma parábola contada de diferentes maneiras, né? Aqui nós temos um contexto onde o assunto ele é resumido numa só ideia, né? A parábola que nós vemos aqui, contada na ovelha perdida, contada na dracma perdida e no filho pródigo, elas têm o mesmo raciocínio, elas tratam da mesma ideia e do mesmo propósito. Ela trata daquilo que foi perdido, ela revela aquilo que está sendo procurado e ela mostra que aquele que procura encontra. Esse é o teor dessas parábolas. Esse é o sentido, texto e contexto aqui dessa parábola. Mas alguma coisa além disso saltou no meu coração e eu quero compartilhar desses detalhes contigo, para que o seu coração seja abençoado tanto quanto o meu foi, né? Eu me lembro de uma vez que um rapaz ministrou aqui e ele falou que nós ministros precisamos entender que nós nunca vamos estudar a Bíblia para falar aos outros diretamente, se não falar primeiramente conosco, né? Então eu entendi a partir desse momento que as minhas ministrações, elas seriam a base do meu relacionamento. Elas seriam aquilo que de fato Deus ministra no meu coração, nos meus devocionais, nos meus estudos, né? Então eu não mais fui pesquisar a Bíblia apenas para ter uma palavra para ministrar, mas a minha meditação devocional cotidiana começou a gerar mensagens no meu coração. Então eu estou compartilhando com você hoje algo que Deus falou profundamente com o meu coração. Nós vamos perceber aqui no texto alguns detalhes abençoadores demais ao nosso coração. E eu quero já aqui lhes falar o tema, até mesmo para te dar um norte de onde vamos caminhar e por onde vamos caminhar. O tema dessa mensagem é as 3 faltas que a perda me revela dentro da minha casa. Nós vamos ver um texto onde todo o seu contexto está declarando o fator perda, né? Ambas as histórias dentro de uma parábola revela alguém perdido, alguma coisa que se perdeu,
que foi encontrado porque foi procurado e foi achado. Então, mediante isso, eu quero compreender que a perda, aqui no texto, ela é o fator determinante para a nossa meditação. E ela vai revelar algumas faltas na casa dessa mulher, a qual nós lemos no texto aqui, que perdeu a dracma. A perda vai revelar isso para nós. O texto começa dizendo que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma. E o texto diz que à medida que ela perde essa dracma, ela acende a sua candeia, ela varre a sua casa e ela busca diligentemente aquilo que ela havia perdido. E isso revela as 3 faltas do texto. E a primeira falta que nós encontramos aqui na casa dessa mulher, e a perda vai revelar essa falta, é a ausência da luz. A perca vai mostrar para essa mulher que havia no seu lar ausência de luz. Por quê, pastor? Porque está no texto, e de maneira muito simplificada você pode pegar isso. O texto mostra que assim que ela perdeu a dracma e de prontamente se propôs a procurar, a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Ela parte desse início, ela parte desse princípio de acender a luz. E aqui Deus começou a falar no meu coração a respeito dessa necessidade nas nossas vidas. E aí muitas das vezes a gente precisa experimentar e vivenciar processos de perdas na nossa vida, para que a luz do Senhor ela volte a resplandecer sobre nós, para que aquilo que outrora está apagado, foi apagado, volte a ser aceso nas nossas vidas. Mas aí a gente se pergunta, dentro de um conceito espiritual, o que é acender a luz, pastor? Como acender essa luz? Porque eu também não estou falando de apagar a luz de um ambiente como esse. Amém? Eu não estou falando disso. Eu também não estou me referindo em você apagar a luz da sua cozinha, da sua sala e ficar com a televisão apenas naquela sensação de que você está no cinema. Não, eu não estou falando dessa luz. Eu estou falando de uma luz espiritual. Eu estou falando de uma luz que ilumina o nosso interior, porque eu acredito de que, de fato, aquilo que está externamente na nossa vida é resultado daquilo que nós somos internamente. Pois Salomão, escrevendo o legado para o livro de Provérbios, para a geração de Provérbios, ele diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e o espírito abatido faz cair o semblante. Pastor, mas só esse texto não é necessário. De repente ele está fora de contexto, ainda mais que Provérbio não é um livro contextualizado. Então como acreditar nisso? Pois bem, então vou te lembrar de uma outra história. Eu vou te lembrar de um grande homem que a Bíblia Sagrada apresenta para nós, talvez o maior homem que já existiu na antiga aliança, o mediador antes de Jesus Cristo entre Deus e os homens, chamado Moisés. Diz a Bíblia que Deus o convoca para o secreto no alto monte. Ele passa ali 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que quando ele desce, as pessoas não conseguiam olhar no seu rosto, porque o seu rosto resplandecia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o que Deus operou na vida de Moisés nos 40 dias de relacionamento e intimidade não foi externo, foi interno. Mas pastor, o rosto brilhava por fora, mas o rosto brilhava por fora porque Deus tinha atuado dentro. Ah, Jesus! 40 dias e 40 noites Deus está trabalhando no interior de Moisés. À medida que o interior de Moisés está tomando poderio, posse de Deus, aquilo que está fora começa a refletir o resultado que eu estou vivendo dentro. Quem está entendendo isso? Então eu não estou falando de uma luz física, não. Estou falando de uma luz ambiental. Estou falando de luz interior, que está apagada no coração de muita gente. Tem muita gente de alma escurecida,
Muita gente de coração escurecido, de mente escurecida. É dessa luz que eu estou falando. É dessa luz que a perca vai revelar para você, ou está revelando para você que está ausente na sua vida. E pastor, como eu posso reacender essa luz? Como essa luz pode novamente voltar a iluminar o meu ser? Queridos, a luz no texto aqui claramente ela fala do Espírito Santo, claramente. Não há dúvidas que a luz aqui, a candeia no texto é o Espírito de Deus. E como eu de fato acendo essa luz dentro de mim? Essa luz é acesa quando eu reato o meu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Quando eu resgato o meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Escuta, Jesus, me ajuda. Segura o relógio aí. Lembra do que Pedro escreve? Olha como isso é interessante. Porque nós temos um grande problema de reconectarmos ao caminho essencial na vida. E à medida que nos perdemos, em vez de voltarmos para o lugar da essência, nós começamos a querer substituir o que perdemos em lugares que nunca vai preencher o vazio da nossa alma. Aí Pedro diz assim: olha, mulheres, segura, os vossos enfeites não sejam nos cabelos, nem nas joias, nem nas maquiagens. Ou seja, Pedro resume dizendo: os vossos adornos não sejam internos nos enfeites dos vossos corpos. Sim. Mas pastor, Pedro está criticando isso? Não, e nem eu também. Porque todo ser humano tem um limite, um nível de vaidade dentro de si. Todo tem, precisa ser controlado, mas todos têm. Todos têm. Mas o que eu quero mostrar para você é uma realidade nos dias de hoje. Não é pessoas se produzindo, se vestindo bem, se pintando e colocando joias no seu corpo, fazendo transplantes, fazendo... Como é que é aquele negócio? Plástica, para melhorar o rosto, para melhorar tudo. Entendeu? Mas isso não é cuidado do corpo, isso é para esconder a realidade morta que está em você. Pinta o rosto para não mostrar as marcas da dor. Bota joias para disfarçar o resultado da tua alma. Porque no fundo, a tua vontade era ficar deitada num quarto escuro, alimentando a sua depressão, alimentando as suas amarguras, suas tristezas. Pastor, o que é isso? Isso é a falta de luz. Isso é a tua alma dizendo: está escuro. Isso é o teu coração dizendo: está escuro. Falta de luz. Aí algumas percas começam a aparecer na vida e você não entende por quê. É para que essa luz seja reacendida na nossa vida e o nosso ser interior ele seja iluminado outra vez. Por que está escuro? Não, a gente tem que entender isso. Porque antes de eu te apontar a solução, eu tenho que te mostrar a causa do problema. Por que está escuro? Porque esse relacionamento não existe mais. Porque todo ser que vive longe de Deus, ele está nas trevas. Não no externo, mas por dentro. Tem muito ser na escuridão aí, vivendo em grandes lugares, irmãos. Desfrutando de grandes coisas na vida, gente com dinheiro, gente com poder aquisitivo, gente desfrutando de lugares terrenamente falando abençoados, mas por dentro a escuridão toma conta, domina, assola. E por quê? Porque está longe de Deus, porque está afastado, porque está distante daquele que pode me iluminar, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Então, se esse relacionamento está rompido, a escuridão tomou conta do seu ser. E eu
vou provar isso no próprio texto. Porque a primeira ausência é luz. Sabe qual é a segunda ausência? A ausência de pureza. A ausência de limpeza. Perceba a ordem do texto. Ele começa mostrando que a primeira coisa que falta é a luz. Aí ele mostra a segunda. Sujeira. Tem sujeira lá dentro. Se tem sujeira, está ausente de limpeza. Está faltando pureza. Porque a Bíblia diz que depois que ela acende a candeia, ela vai fazer o quê? Varrer a casa. Ela vai varrer porque tem sujeira lá dentro. Agora perceba. Olha que interessante. Porque a ausência da luz, ela faz com que a minha vida, pega isso. A ausência da luz, ela faz com que a minha vida comece a acumular sujeira. Todo ambiente escuro, ele é propício a acúmulo de... Quem quer esconder sujeira nunca coloca no ambiente visível. Sempre procura um ambiente escuro. Quer ver uma coisa? Quem nunca aqui no dia da preguiça, quem nunca no dia da preguiça, em vez de varrer para a varanda, da varanda para o quintal, do quintal pegar papá, botar no saco, jogar na lixeira, viu aquele tapete assim e falou, é só hoje, amanhã eu tiro, e jogou lá de baixo. Quem nunca fez isso? Quando você por dentro está escuro, o inferno e o mundo começa a te usar como estoque de sujeira. E eu vim pregar para alguém aqui nessa noite, irmãos, que está sendo um estoque de sujeira. Estão estocando sujeiras dentro de você. Por quê? Porque as coisas por dentro estão escuras. Só que uma vez que a luz se manifesta, a sujeira tem que dizer, eis-me aqui! Ah, Jesus! Uma vez que a luz se manifesta, a sujeira tem que dizer, eis-me aqui. Ela tem que se apresentar para que o Espírito de Deus varra ela para fora, lance ela para fora da nossa vida, remova ela para fora da nossa vida. E isso, como é feito esse processo? É a reconstrução dessa proximidade de Deus, dessa aproximação de Deus. À medida que eu começo a reconectar o meu relacionamento, que outrora estava rompido, essa distância que havia entre mim e o meu Criador, e entre a pessoa do Espírito Santo, uma vez que ela é encurtada, uma vez que ela é atada novamente, Ele começa a produzir isso na minha vida. Porque perceba, aqui tem um segredo para nós poderosíssimo. Porque o meu papel nunca foi me limpar. O meu papel nunca foi me salvar. O meu papel nunca foi me mudar. O meu papel nunca foi me transformar. Deus nunca me convidou a isso. Deus sempre me convidou a se aproximar dEle. Vinde como estás. Se aproxima de mim. Por quê? Porque é a essência desse Deus que nos muda. É a essência poderosa do Espírito de Deus que nos transforma. Deus nunca vai pedir a ninguém que mude a sua vida, porque Ele sabe que você não pode. Ele sabe que você não tem essa essência, esse poder, essa capacidade de transformar a você mesmo. Então o que Ele faz? Se aproxima de mim, porque há em mim uma essência plena, capaz de fazer de você uma pessoa nova. Há em mim uma essência que penetra a tua alma, o teu interior e muda você por dentro. Há em mim uma capacidade de dissipar as trevas e resplandecer luz na tua alma.
E esse é o grande segredo que muitos de nós não temos percebido. E temos estado alheios a isso, dispersos nesse lugar, queridos. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses dias, muita coisa. E eu vou dizer isso aqui, porque eu nunca vi um tempo como o de hoje, aonde as nossas vidas estão sendo tão consumidas com tantas coisas. São tantas coisas, que aquilo que verdadeiramente é importante tem se perdido nas nossas vidas. Se nós não voltarmos a ter um equilíbrio na vida, nós nos perderemos completamente. E o que eu estou falando, pastor? Eu estou falando de uma igreja. Eu estou falando de uma geração. Eu estou falando de um povo que já não sabe mais o que é viver a sós com Deus. Não sabe. Eu falo a pessoas que não sabem o que é passar horas dentro do seu quarto, isolado com Deus. Eu prego a uma igreja que não sabe o que é koinonia, que não sabe mais o que é sentar à mesa, que não sabe o que é ceiar com Deus, que não sabe o que é acordar e ter diálogo com Deus, que não sabe. Eu falo a uma igreja que já acorda em cima do horário, atrasado, e sai amarrotado para o trabalho porque não dá nem tempo de passar a roupa. Eu falo a pessoas que muitas das vezes saem descabelado porque nem tempo de pentear o cabelo dá. Eu falo a pessoas que saem sem tomar café porque não dá nem tempo de tomar café. Eu saio a pessoas que voltam e não conseguem brincar com seus filhos porque estão esgotados de cansados. Consumismo, irmão. Consumismo tem roubado a primazia e a prioridade da sua vida. Aí eu preciso te lembrar de Marcos capítulo 8, verso 36. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? O que adiantará viver mediante tantas coisas e recolher tantas coisas no meu celeiro e olhar para dentro de mim e ver que está tudo escuro na minha alma? Olhar e ver que na minha casa tem ausência de luz. Olhar e ver dentro da minha casa o nível de sujeira que está acumulando diariamente no meu dia a dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Olha para o convívio social de hoje. Olha para o convívio igreja de hoje. Olha para o convívio família de hoje. As pessoas se odeiam, elas não se toleram, elas não se amam, nem mesmo se suportam, matam umas às outras, ofendem umas às outras, machucam umas às outras, maltratam, desprezam, distratam, humilham, pisam, é instrumento de escândalo para o outro. Ruindade em cima de ruindade, em seios familiares, em ambientes de igreja, em ambientes de culto. Da onde você acha que sai isso? Uma vez foram questionar, dizendo: olha, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus olhou e foi responder e disse: mas na verdade não é o que entra que contamina, porque o que entra sai. O que contamina é o que vem de dentro. Não comer sem lavar as mãos? Não. O que contamina é o que está dentro de cada um de nós. O que machuca é o que cada um de nós temos carregado. Por quê? Por que somos assim? Por que somos sem misericórdia? Por que somos sem compaixão? Por que somos acusadores? Por que somos condenadores? Por que somos críticos, ofensivos? Por que só pensamos em nós mesmos? Por que não estamos nem aí para as pessoas e para o que elas sentem?
Porque passamos por cima de sentimentos como se fôssemos uma máquina avassaladora e destruidora. Porque fazemos tantas crueldades. Por quê? Porque a escuridão está dentro de nós. Porque nós estamos distante do nosso Criador. Porque não é possível, jamais eu poderei acreditar em alguém dizer para mim que relaciona-se intimamente, diariamente com Deus e comete esses atos terríveis que a gente vê no dia de hoje. Que pensam tanta maldade, que planejam tanta maldade, que sentem tanta maldade, devassos, imorais, adultos, pessoas que vivem no pecado. Essas pessoas não podem saber o que é estar a sós com Deus, não podem! Escute isso, porque isso é profético. Talvez você não tenha visto na sua vida guerras brutas que apontem para você uma manifestação do diabo. Porque a gente só espera uma tragédia grande para olhar, pô, o diabo se levantou contra mim. O diabo já se levantou contra você desde que você nasceu, queridos. Desde o dia do seu nascimento ele já é contra você. Sabe qual é a maior estratégia nesses dias? Se chama consumismo. Lembra do que o faraó fez lá no Egito? Quando eles estavam se relacionando. Relacionamento, sim ou não? Relacionamento, gente, sim ou não? Era relacionamento, sim ou não? Porque não pode ter procriação sem relacionamento. Não pode ter gestação sem relacionamento. O povo se relacionava e Deus fazia gerar. Eles geravam tanto, mas eles geravam tanto, a produtividade era tão grande, o fruto era tão abundante, que o crescimento se tornou absurdo. Aí o faraó tem uma ideia. O que faz com eles? Aumenta o trabalho. Dá mais carga horária para eles. Diz para eles que eu vou pagar hora extra. Diz para ele que o domingo é 300%. Aí ele fica lá, sai de lá com, em vez de ganhar 300 de diário, traz 1.000 para casa. Mas chega em casa morta, a mulher diz, senta aí, vamos começar. Aí não aguenta. É assim ou não é, gente? No outro dia, acorda cedo, já está na hora de trabalhar. Por quê? Porque, pastor, acorda 4 horas para ler a Bíblia. Como, pastor? Ontem eu já cheguei 11, eu estou moído. Segunda, terça, quarta, a correria vai te consumindo. Chegou no final de semana, quantas vezes você parou para conversar com seu papai? Não teve condição. Não é porque você não quis, não é porque você está sendo consumido. E se você não botar limites, você vai morrer, queridos. Espera que o mundo tenha misericórdia de você? Tu espera que o mundo chegue para você e diz assim, não, olha só, vou te pagar aqui para tu trabalhar pouco, para tu ter vida com Deus. Cuidado, não vai acontecer não. Essa expectativa está no lugar errado. A proposta vai ser cada vez mais intensa para roubar o teu relacionamento. Grava as minhas palavras hoje. Grava as minhas palavras, porque a maior atuação do diabo nos dias atuais é roubar o teu relacionamento. O inferno não precisa criar mais nada para te destruir. Quando ele rouba o seu relacionamento, ele já te venceu. Não precisa. Não precisa esperar que o diabo crie grandes coisas para te derrubar, porque se ele já te roubou do lugar de intimidade, ele já te venceu, você já está derrotado e não sabe. Talvez você ainda não enxergou a escuridão que está dentro de você. Talvez você ainda não se deu conta, talvez você ainda não conseguiu se ver, mas você já está escuro por dentro. Porque eu não tenho luz. Moisés não tem luz. Moisés não é homem super poderoso para sair brilhando. O que ele carrega é resultado da revelação que ele recebe da comunhão com Deus.
Nós não carregamos luz para resplandecer no mundo. Nós não podemos ser luz para esse mundo, nem sal para essa terra, se não estivermos conectados à videira. Sem mim nada podeis fazer. Nós já somos o resultado de uma apostasia, se você não sabe. É duro falar isso, mas você já é resultado. Nós já somos resultado de uma apostasia. Que isso, pastor? A apostasia não está no mundo ainda não, já está. E ela já está corroendo as nossas vidas todas. Porque quando Paulo escreve a Timóteo falando da apostasia dos últimos dias, ele diz: os homens serão amantes de si mesmo. E quando você permite que a sua vida seja consumida em torno de você, você é apóstata. Ah, mas pastor, Paulo foi assim. Quem disse? A vida de Paulo foi consumida, mas não por ele. Não por ele. A diferença é essa. Eu me lembro das palavras de Paulo dizendo aos Coríntios: eu me gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. É uma vida que é consumida, é gasta, é desgastada. A saúde vai se perdendo, vai se deteriorando, mas é uma vida que está se consumindo para a glória do Deus eterno. Eu me lembro de uma história, quem nunca leu, leia. De um jovem chamado David Brainerd. Ele morreu aos 28 anos de idade. Sintoma? Tuberculose. Causa? Porque vivia constantemente dentro de uma mata, orando e jejuando por 3 dias consecutivos na semana. Quase que semanalmente esse rapaz se encontrava debaixo de chuva, dentro de uma mata, orando e jejuando. Algumas análises que fizeram da vida dele, existem alguns comentários, é muito difícil achar, mas existem alguns comentários. O dicionário de David Brainerd, da vida de David Brainerd, alguns comentários, sabe o que se resume? Sabe qual o laudo que dão para a morte de David Brainerd? Oração. Interessante isso. O laudo da morte dele, oração, morreu de tanto orar. Ele orava tanto e jejuava tanto dentro de uma mata debaixo de chuva que a tuberculose tomou conta da vida dele e matou ele. A noiva dele ficou esperando até hoje ele voltar para casar, nunca voltou. Pastor, 28 anos, que desperdício. Desperdício é o que nós estamos fazendo, ele não. Porque quem disse que viver está ligado a tempo de vida? Se você acha que viver é viver muito tempo, você está enganado, muda o conceito. Você pode morrer com 100 anos e não ter vivido nada que seja digno, que seja significativo. Nada. O tempo de idade não significa nada. Morreu aos 28 anos, mas viveu uma vida plena. Sabe por que ele orava e jejuava dentro da mata? Porque tinha um tal de índios de pele vermelhas. Ele viu esse povoado de índios. E ele colocou no coração: eu vou pregar para esses caras. Eu vou falar do amor de Deus para eles. Aí ele ia para dentro da mata, quase que semanalmente, oração e jejum. Sem comer, debilitado, chovendo, machucando, maculando o seu corpo. Para pedir a Deus assim: Deus, eu estou aqui, Senhor, te pedindo que quando eu for lá naquela aldeia, que eu começar a falar do teu nome, o Senhor abra o coração daquelas pessoas para receber o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa história é pouca, pastor, vou te contar outra. Se você não estudou, estude. Tem um jovem chamado Moravianos. Jovens. Até menos idade do que a de David Brainerd, talvez 18, 17, não sei exatamente, mas por aí. Jovens, adolescentes, decidiram no seu coração adentrar um ambiente que era só para escravos, aonde livres não podiam acessar, era um convívio só de escravos. Para entrar naquele local, teria que entrar como escravo.
Qual é a decisão que eles tomam? Eu vou me vender como escravo. Ah, irmão, as famílias não entenderam, os pais não entenderam, os amigos não entenderam, a sociedade não entendeu, ninguém entendeu, porque ninguém entende isso. Aí eles foram para o barco, arrumaram tudo, foram para o barco, viajar para o local, vendidos como escravos, para ter acesso aos escravos. Aí os familiares vão acompanhar, desesperados. E ali no momento que eles estão entrando no barco, os familiares começam a perguntar para eles: por que vocês estão fazendo isso? O que deu na cabeça de vocês fazerem isso? Vocês são tão jovens para se vender a escravos, como escravos, abrindo mão da vida de vocês. Possivelmente, vocês jamais voltarão. Jamais voltarão. Perderão a vida de vocês, tristes, chorando. Sabe como eles respondem à pergunta dos familiares? Sabe por que estamos fazendo isso? Se nós entendêssemos isso. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Para que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos através de mim. É muito mais complicado do que parece, gente. Porque quando nós permitimos que a escuridão viva em nós, nós estamos também escurecendo os outros. Nós estamos permitindo que eles também vivam na escuridão. Não, pastor, que é isso? A obrigação é voluntária de cada um, né? Não, vale a Bíblia. Vale a Bíblia, irmão. Sabe o que Paulo escreve aos Romanos? Ele diz assim, ó: como ouvirão se não há? Como pregar se ninguém se dispõe? Como crerão naquele de quem nada? Então aqueles que estão na escuridão é responsabilidade minha e sua, que nunca falou para eles da luz. Aqueles que estão morrendo na escuridão é responsabilidade minha e sua, que somos egoístas e querem viver para nós mesmos, que quer construir a sua vida só em torno de você, esquecendo de que Deus te fez um agente de libertação para os presos. Mais uma vez eu repito: o diabo não vai fazer grandes coisas para que você saiba que ele está tocando na tua vida para te destruir. Ele vai roubar o seu relacionamento. Pode olhar para a sua vida, faz uma reflexão da sua vida. Talvez as coisas estejam legais, mais ou menos, sei lá, mas não está tão ruim, sei lá. De repente tem alguns aqui que esteja muito ruim, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: a maioria de nós que estamos aqui já não tem relacionamento com o Senhor. Isso foi roubado, a maioria de nós. Por quê, queridos? Porque esse é o principal propósito. Principal propósito. Porque quando ele rouba o teu relacionamento, a escuridão entra em você, você se torna uma pessoa ruim, amarga, egoísta, maldosa, maliciosa, perversa. E é isso que ele quer fazer. É isso que ele quer gerar nas nossas vidas. Nós precisamos acordar. Eu tenho falado, eu conversei isso com o Silvio. Escuta, eu vou falar isso aqui. Jesus, eu tenho que falar. Me perdoa, mas eu tenho que falar. Eu vou liberar essa palavra. Escuta isso. A parábola, ela narra o que está perdido, o que foi procurado e o que foi achado. Perdido, procurado e achado. Veja que o caminho dessa parábola é alguém que foi, é alguém que se perdeu, e aquele que procura, qual é o propósito daquele que procura? Achar para trazer de... não, escuta isso, porque quando eu estava meditando nisso, o Espírito do Senhor, ele falou comigo dessa maneira: filho, a minha geração precisa entender uma coisa, que todo aquele que está perdido precisa fazer o caminho de volta e não o de ida. Ou seja, deixa eu melhorar isso: quem está perdido tem que voltar e não avançar. Está entendendo?
O que o Espírito de Deus falou no meu coração? A nossa geração, e eu não estou falando resumidamente desse pessoal daqui, mas a igreja brasileira em si no mundo, é uma geração que deseja voltar avançando. Nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. O caminho de volta é de volta, de ida é de ida. Não se volta avançando, se volta retrocedendo. Só que retroceder dói. Para retroceder tem que ser humilde. Para retroceder tem que ser simples. Para retroceder tem que descer. Para retroceder tem que vir por baixo. Para retroceder tem que admitir que foi falho. Para retroceder tem que admitir fraqueza. Então o que a minha geração faz? Ela quer voltar, mas quer voltar por cima. Não vai dar certo. Tem que voltar por baixo. Como é que ela quer voltar avançando? Ela quer voltar trabalhando. Aí quer se envolver em algumas coisas na igreja para mostrar que voltou. Olha o caminho de volta do filho. Perceba. Como é que ele volta? Ele volta. Quando ele chega diante do seu pai, o que ele diz? Pai, faz-me um dos teus. Faz-me um dos teus trabalhadores. Servos, escravos. Por que isso? Porque ele está com essa mente, porque ele está com o coração, porque uma vez que ele sai desse ambiente de relacionamento, a escuridão toma conta do seu, e uma vez que a escuridão domina o seu interior, você começa a ter mente de escravo. Uma vez que a escuridão te domina, você tem mente de escravo. Então ele vai diante do pai, olha o que ele pede. Pelo amor de Deus, chegar diante do pai e pedir para ser trabalhador, gente. Porque essa é a mente do escravo. O escravo quer voltar com o trabalho. O filho volta com relacionamento. Essa é a mentalidade do escravo. Porque nunca se volta com o trabalho, se volta resgatando a essência do relacionamento. É preciso ter humildade. O meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele chorar, se ele se arrepender, se ele buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ah não, me bota no negócio aí para as pessoas verem que eu voltei. Não. Sabe o que as pessoas precisam ver? O teu arrependimento, as tuas lágrimas, o teu pranto, a tua humilhação. É isso que elas precisam ver. A tua humildade, a tua simplicidade, o teu rasgar-se diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou mal, eu escureci, me ilumina de novo. Porque o filho, quando ele volta, ele nunca busca trabalho, Alex, ele sempre procura relacionamento. O filho que volta, ele diz: pai, não me dá trabalho não, mas me aceita nos teus braços outra vez. Ai! A igreja precisa voltar para esse lugar. Porque trabalho não significa estar na direção certa. Eu posso estar trabalhando, posso estar perdido, mas quem está no colo da intimidade nunca se perde. Eu tenho conversado isso com o Silvio, muito com ele. E o meu conselho para ele é o seguinte: nunca permita que o trabalho venha antes do relacionamento na sua vida, senão você vai se perder. Eu falo isso contigo, não? O relacionamento precisa sempre anteceder o trabalho, querido. Ele nunca pode vir antes do relacionamento. No meu retorno, trabalhar é depois. Voltar para o relacionamento é primazia. Sabe aqueles momentos que a gente se colocava lá no banheiro, sei lá, no lugar mais isolado, onde você tinha uma liberdade maior. Aquele tempo em que você conversava com aquele que você não vê fisicamente, mas vê pela fé nos olhos espirituais, e sabe que ele está ali do teu lado, sabe que ele está ali com você. Isso precisa ser restaurado nas nossas vidas. Precisa ser restaurado. O diabo não vai te destruir com outras coisas. Ele vai te destruir com a ausência de relacionamento. Tantas coisas que tem hoje, tantas coisas.
tantas coisas. Tudo para facilitar isso, para facilitar aquilo. Mas tudo isso vai nos envolvendo, porque nós somos seres envolvidos. Tudo que nos apresenta, a gente se envolve com as coisas. A gente se mistura, a gente se embrenha no meio das coisas. E aquilo vai fazer parte da nossa vida, querendo ou não. A terceira ausência na casa dessa mulher, e última, no texto, é a ausência de zelo. A primeira é a ausência de luz, a segunda é a ausência de pureza e limpeza, e a terceira é a ausência de zelo. Olha o texto: varreu e agora buscou diligentemente até encontrar. Diligentemente no texto é zelo. O texto está dizendo: essa mulher buscou com zelo, buscou meticulosamente, minuciosamente, procurou detalhadamente até encontrar. E aqui Deus flechou muito meu coração, irmãos, porque algo real demais nas nossas vidas é a ausência do zelo. E eu queria que você entendesse nessa noite hoje, encarecidamente eu te peço, entenda isso. Deus não mandou que nós o buscássemos. Não. Lê melhor as Escrituras. Deus não mandou que nós o buscássemos. Deus mandou que nós o buscássemos com zelo. Essa foi a ordem de Deus. Deus não disse me busca, Ele disse me busca com zelo, meticulosamente, minuciosamente, intensamente, detalhadamente, com afinco, com determinação, com alvo, com objetivo, com gana, com prazer, com avidez. Me busca. Está escrito, Salomão escreveu no livro de Provérbios dizendo: aqueles que me buscam de madrugada, esses me acharão. Por que a palavra madrugada no texto? Ah, pastor, Deus tem um mistério com a madrugada, Ele ouve. Irmão, isso é fantasia, para com isso. Você não está no mundo fantástico Bob não, né? Ah, porque é de madrugada, Deus vai me ouvir. A questão não é porque é de madrugada, porque é 3, 4, 5 da manhã. A questão é que quando você acorda de madrugada, você revela zelo. Zelo. Acordei 10 da manhã, espreguiça, toma café, vai no mercado. Quando volta que você tem um tempinho, agora eu vou falar com Deus. Isso é desleixo. Isso é descaso. Isso é relaxamento. Deus não ordenou essa busca. Ele diz: me buscai com zelo. Os que acordam cedo, os que me dão as primícias do teu tempo, os que se consagram, os que se separam, os que se devotam, os que colocam 3, 4, 5 Bíblias, 3 dicionários e acordam 5 da manhã e param 8 da manhã, 9, 10 da manhã, orando e lendo a Bíblia. A esses eu vou me revelar, a esses. Porque escuta, por mais que doa, Deus não se revela preguiçoso. O que Deus falou naquele dia? Ah, nós fizemos isso, fizemos aquilo, trabalhamos aqui, operamos aqui. Deus falou: aparta-se, eu não te conheço. Sabe como é que funciona? Não. Eu não estou falando aqui renegando um Deus misericordioso que atende o necessitado na sua debilidade. Eu não estou falando negando essa eficácia, não. Mas eu estou falando daqueles que conhecem a Deus e tratam Ele relaxadamente. Daqueles que sabem o que Ele gosta, sabem o que Ele quer, sabem o que o agrada, sabem o que o alegra, mas não faz. Aí chegou aqui: Deus, vem aqui. Como? Não te conheço. Quem tu és?
Deus trabalha ali. Deus opera aqui, vai ali, salva aqui, faz isso. Não te conheço. Que liberdade é essa para me fazer esses pedidos? Funciona dessa maneira, gente. A ausência do relacionamento provoca isso nas nossas vidas. Eu sei que mensagens como essa não te animam, não faz você pular, não faz. Mas se ela provocar reflexões no seu espírito, já estou satisfeito. Se ela te fazer pensar numa realidade dos dias atuais. Porque sabe qual é a maior dor no final de tudo, irmãos? É você olhar para a vida no final dela, quando você já estiver terminando os seus dias, e ver que você viveu tanta coisa boa, mas olhar para a sua nação, olhar para o seu bairro e ver ele destruído. E você foi um dos moradores desse bairro. Você foi crente, você pregou o evangelho, você falou da fé, mas você não viveu uma vida pesada o suficiente para mudar a história do seu bairro, ou pelo menos da sua vizinhança, ou pelo menos da sua família. Porque tem gente que vive uma vida tão medíocre que nem a família consegue alcançar. Pastor, o senhor está jogando a responsabilidade em cima de mim. Eu estou mesmo. Acorda, cara. Acorda, mulher. Até quando tu vai viver nesse nível raso e superficial com Deus? Até quando? Deus te chamou para ser um exemplo, uma referência, e tu está dormindo. Levanta, tu que dormes. Eu não sei se você tem essa ambição, mas eu tenho. Porque as pessoas que sabem o que carrega, elas sabem o que pode mudar. Se você ler a biografia de John Calvino, uma certa feita, ele recebeu uma notícia. Está todo mundo saindo dessa cidade, porque essa cidade está contaminada de marginal, de bandido, está sendo destruída, está sendo tomada. Está todo mundo saindo, vamos supor assim, agora no dia de hoje, vendendo as suas casas, suas coisas e indo embora. Aí ele falou: aonde é a cidade? Me dá o endereço. Todo mundo pensou que ele ia embora, ele foi morar lá dentro. Você acha isso absurdo, né? Quem sabe o que carrega, sabe o que pode transformar, querido. Tempos depois, sabe qual foi a notícia que chegou? As cadeias começaram a ser esvaziadas, porque os bandidos, que era marginal, começou a se converter e virar crente. Mas pastor, isso é parte do passado, pelo amor de Deus. Eu não posso acreditar que a minha geração não acredita nessas coisas. Eu não posso acreditar que a gente fala de um Deus que a gente não crê no poder sobrenatural dele. Ei, gente, nós vemos o mal na nossa porta, na nossa rua. Dormimos e acordamos com um problema na nossa porta, sem nos revoltarmos com isso. Admitimos isso. As trevas reinam diante de nós. Domina, impera. E a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas o império das trevas continua predominante. Irmãos, eu acredito que a nossa vida precisa ser tratada, precisa ser ministrada, precisa ser curada, precisa ser abençoada. Eu creio nisso, mas escuta. Se nós, nos púlpitos das igrejas brasileiras, não começarmos a levar palavras de reflexão e confronto àqueles que foram chamados para grandes coisas, nós seremos medíocres na face da terra. Aquele povo que foi chamado para fazer grandes coisas, para mudar a história, para mudar o mundo, para mudar nações, para mudar países, para mudar lugares, esse povo não tem capacidade de fazer mais nada, perdeu toda a sua força.
Se nós passarmos a vida toda nos nossos púlpitos tendo que tratar a alminha dos crentes, nós vamos morrer a cada dia. Não é tempo mais, irmãos, de termos que ficar aqui com palavrinhas de cuidadinho com você. Nós precisamos dizer para você todo dia: cara, acorda para a vida. Enxerga a realidade do mundo, do teu chamado, do que Deus te deu nas mãos, do que você carrega, o potencial que está dentro de você. É hora de você explodir sobre essa terra e jogar nesse mundo o poder do céu. Uma igreja de coitadinho, ela nunca vai fazer nada relevante na face da terra. Ah, pastor, no culto hoje Deus tem que tratar minha alma. Até quando Ele terá que tratar a tua alma? Ele quer contar contigo. Sai da escuridão, vem para a luz. Nós só vamos voltar a ser relevantes se nós recuperarmos o zelo. Deus mandou: o meu povo vai me achar, o meu povo vai me encontrar quando ele me buscar de todo o vosso coração. Deus não disse que você vai achar ele quando você buscar ele, irmão. Ele disse: eles vão me encontrar quando eles me buscarem de todo o vosso coração. Aqui, vamos falar a verdade. Você é sincero. Deuteronômio capítulo de número 6 fala do maior mandamento de todos. E você sabe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Fala aí para você mesmo: você cumpre esse mandamento na sua vida? Você obedece esse mandamento na sua vida? Você honra esse? Pensa. Você vive esse mandamento? Você ama ao seu Deus acima de todas as coisas? De toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração? Isso é verdade? Isso é real? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Eles são as primícias do seu coração? Ele é o que você tem de mais importante, de mais precioso? É Ele mesmo. Zelo, paixão, devoção, dedicação, entrega, intensidade. Nós precisamos recuperar isso, gente. Nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Pensa na maneira como nós temos buscado ao Senhor. No tempo de hoje, ai Jesus, num tempo como esse, nós ainda somos parte de um rito religioso que fazem orações na hora de almoçar, na hora de jantar e na hora de dormir. E eu ouso dizer que essa é a sua vida com Deus. Essa é a nossa vida com Deus. Muitos de nós às vezes só oram na hora da refeição, só ora na hora do café, só ora na hora que acorda, só ora na hora que vai dormir. Deus, obrigado pelo dia, Senhor, obrigado. Obrigado pelas bênçãos, pela prosperidade, obrigado por me guardar, me livrar. Senhor, obrigado por esse alimento. Veja que eu não estou falando que isso é errado, mas você fazer disso a sua vida com Deus.
Não tem nada de errado você orar agradecendo pela refeição, para dormir, nada de errado. Mas você não pode basear sua vida com Deus nisso, porque isso é relaxamento. Porque quando se trata de uma busca zelosa, a gente dá o melhor do nosso tempo, e não um tempo já desgastado. Aqui, escuta, tem um livro, para quem gosta de família, vou te indicar, As 5 Linguagens do Amor. Compra esse livro, foi o melhor que eu já li sobre casamento. Dentro desse livro ele fala das 5 linguagens de amor que existe entre um homem e uma mulher. Uma das linguagens mais exigidas dentro do matrimônio, sabe qual é? A linguagem chamada tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não é ficar um tempo diante da sua esposa, não é dar um tempo para ouvi-la, não é ter um tempo para conversar com ela, é um tempo de qualidade. É tirar um dia inteiro para dar atenção a ela, é tirar um dia inteiro para estar com ela, é tirar um dia inteiro para passear com ela, para jantar com ela, para almoçar com ela, para conversar com ela, para se relacionar, para conhecer. Tempo de qualidade. Se essa ordenância é real para um homem e uma mulher, imagine para um ser vivo com Deus. E por que temos que dar um tempo de qualidade para a nossa família e para Deus temos que dar o resto? Por quê? Ame o seu Deus de todo o teu coração. Nós pensamos, queridos, nós vemos a igreja, muitos de nós ainda vê assim, lamentavelmente. Isso foi construído aqui e aqui. Nós vemos a igreja, a reunião, o tempo, o ajuntamento, as ministrações. Nós vemos tudo isso como um meio de nós vivermos melhor, como um meio de nós solucionarmos os nossos problemas, solucionarmos nossas crises, sermos curados de doença, de problema, vivermos milagres, realizarmos sonhos. Nós vemos a igreja por essa ótica de visão ainda, muitos de nós ainda vê isso, e eu não quero aqui dizer que isso não ocorra, que isso não aconteça, que Deus não faça isso, mas o fato de nós termos crescido e aprendido com esse conceito, a gente nunca conseguiu amar a Deus verdadeiramente. A gente não entende que nossas reuniões e nossa vida, ela não gira em torno de nós, mas ela gira em torno de amá-lo. Amá-lo, ser dedicado a Ele, ser totalmente dele, ser pertencente a Ele, viver para a sua glória, viver para o seu propósito. Não está atrelado a nós. Quem é que se entrega nos dias de hoje? Quem é que se doa? Quem é que diz, eis-me aqui? Quem é que pode dizer, Senhor, se tu me pedir, eu entrego? Quantos Abraão ainda existem na nossa geração? Quantas Joquebedes existem na nossa geração? Me dá o teu Moisés para libertar o cativo. Me dá o teu Isaac. Quantos de nós ainda entrega para que o propósito e a glória de Deus se manifeste, querido? Eu não estou dizendo aqui, eu não quero que você saia daqui entendendo que dentro desse ambiente de culto, de oração, de intercessão, de busca a Deus, Deus não possa trazer soluções em causa de nossa vida, Deus não possa fazer milagres, Deus não possa operar a nossa vida. Não, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer o que quiser, mas a gente precisa adentrar um ambiente de culto, de reunião com uma consciência diferente. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o meu lugar, eu preciso entender o que eu carrego, eu preciso entender para que eu existo. O propósito da minha vida, ele é muito maior do que isso. Quantos de nós ainda hoje, num dia, pelo menos num dia, e eu não estou dizendo, às vezes a gente pede muito e Deus não faz nada, amém, mas eu pedi. Mas quantos de nós, pelo menos num dia, seja alguém que ministra, seja alguém que prega, seja alguém que canta, seja alguém que ora, seja alguém que senta no banco, seja alguém que assiste, quantos de nós tira pelo menos um momento da nossa vida para se colocar diante de Deus e dizer, olha só Deus, eu vou entrar naquele lugar ali hoje,
E vão entrar pessoas como eu naquele lugar, vão entrar almas naquele lugar, vão entrar vidas necessitadas naquele lugar, vão entrar vidas precisando de um abraço, vão entrar vidas precisando de cura, vão entrar vidas precisando de restauração, vão entrar vidas precisando ser levantadas. Deus, usa minhas mãos para erguer essas pessoas, usa minha boca para dar uma palavra para essa pessoa, usa, Senhor, o meu dinheiro para abençoar alguém naquele lugar. Quantos de nós ainda faz isso? Nós não carregamos expectativa de servir alguém. Nós só entramos com a expectativa de que Deus nos dê. Quanto tempo nós tiramos de entrega e renunciamos o nosso dia Páscoa, nosso domingo, para dizer: Deus, me usa para alguém lá hoje. Me usa para falar com alguém lá hoje. Me usa para tratar alguém lá hoje. Onde foi parar o propósito que Deus colocou no seu coração? Onde foi parar essa chama que Deus colocou no seu coração? Onde foi parar essa fome, essa sede de gerar? Que Deus toque no teu ventre hoje, abra a tua madre espiritual outra vez. E o desejo de gerar nasça dentro de ti. Porque nós fomos chamados para ser produtores nessa geração, querido. Está escrito na palavra de Deus. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu vos enviei para que vades e deis fruto. Nós somos conhecidos pelos frutos, diz a palavra de Deus. Eu estou pregando a gente de propósito, queridos. Eu estou pregando a gente que sabe o que é um propósito, que sabe o que é um chamado, que sabe o que é uma vocação, que sabe como se mover no reino de Deus, que sabe o que é ser um instrumento para abençoar vidas. Isso tem que ressuscitar em nossa geração. Isso tem que nascer de novo em nós. Sabe por que nós centralizamos o Evangelho a nós? Deixa eu dizer uma palavra de entendimento. Porque muitas das vezes a gente está numa vibe hoje de dizer: pastor, a igreja está muito centrada em si mesmo. A igreja só quer se reunir no templo, pastor. A igreja não vai mais para a rua, pastor. A igreja não evangeliza mais a rua. Queridos, não tem nada a ver isso, é bobeira. Para de falar essas bobagens. É por isso que a falta de relacionamento é algo tenebroso na nossa vida. Porque quando a gente não está conectado com Deus, a gente fala essas besteiras. Porque a falta de importância com as pessoas não está no fato de nós sairmos um dia evangelizando, entregando papel na rua, querido. Nós mostramos a falta de interesse com as pessoas quando a gente decide viver em prol de nós mesmos. Não é a nossa reunião no templo que nos faz egoísta, é você olhar só para o seu umbigo. Porque quando você renuncia a alguma coisa na sua vida e vem para dentro desse lugar para orar por alguém, você está se movendo no mundo espiritual a favor de alguém. Então como é que você pode inutilizar uma reunião de oração dizendo: não, só se reúne no templo? Que é isso? O nosso problema não está no templo, o nosso problema está aqui dentro. Egoísmo próprio. Ganância, cobiça pessoal. Interesse próprio, o problema está dentro de nós. Eu estava conversando isso com a minha prima lá em casa esse dia. Deus não mandou a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho, querido. Deus falou indo. Indo é cotidiano. Indo é no ônibus. Indo é no mercado. Indo é indo trabalhar, indo viajar, é indo passear. No meu indo, eu falo, eu anuncio, eu proclamo, eu prego. A grande dificuldade de propagação do evangelho não está em a igreja estar sentada em quatro paredes, é balela. O grande problema da igreja, Senhor, não pregar o evangelho, é a ganância que ela tem de viver para si mesma. Esse é o grande problema. A gente está todo mundo centrado em nós. E é por isso que o evangelho está cada vez mais retido em nós. Não é porque a gente não sai daqui para pregar. É porque quando a gente vai trabalhar, a gente não pensa em falar de Jesus. A gente só pensa em ganhar dinheiro.
É que quando a gente vai passear, vai viajar, a gente não pensa em falar de Jesus, a gente só pensa na diversão. É que quando a gente vai para o mercado fazer compra, a gente não pensa em falar de Jesus, a gente só pensa em comprar um monte de coisa boa para a gente comer dentro de casa. É por isso que o Evangelho não está sendo propagado, é por isso que ele está preso. Ele não está preso dentro de quatro paredes, ele está preso dentro de nós. Porque a vida pessoal, o amor próprio está sufocando ele. Nenhum glória a Deus eu ouvi hoje. Jesus da glória. Vai ter um abaixo-assinado aí, tira o pastor do púlpito. Nunca mais bote ele para pregar. Mas eu sei que isso pode acontecer, queridos. Os meus antecessores já me prepararam. Ninguém gostava da palavra na boca de Jeremias, jogaram ele no cárcere. Ninguém gostava. Mas essa é a palavra que tem que entrar no nosso coração e levantar a nossa vida. Você precisa ser motivado por essa mensagem. Mas deixa eu terminar aqui usando o texto. Ainda tenho algo para te dizer aqui rapidinho. Olha aqui. Ela achou a dracma perdida, porque a luz voltou, a pureza voltou e o zelo também. Então, uma vez que isso retorna, o que foi perdido foi achado. Depois que ela acha, olha o texto. Depois que ela acha, o texto diz assim: convidei as amigas e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. O texto diz que depois que ela acha, ela convida as amigas e as vizinhas para se alegrar com ela. Por que que o texto faz questão de colocar o relacionamento com as pessoas depois de mostrar que ela achou a dracma perdida? Quando os meus valores eternos que estão nele se perdem em mim, automaticamente ele também quebra toda a minha via de aliança com o próximo. Grava isso. Depois que ela recupera a dracma, o texto diz, ela vai convidar as amigas para se alegrar com elas, para se relacionar, para celebrar com elas, para festejar. Por que não antes? Por que não antes? Por que as amigas não são convidadas quando a ausência da luz ainda havia? Por que as amigas não foram convidadas ainda quando havia sujeira? Por que as amigas não foram convidadas na ausência do zelo? Por que tem que acender a luz, limpar a casa, retomar o zelo, para depois estabelecer o relacionamento? Porque grave isso, porque eu não vou conseguir construir bons relacionamentos assim, enquanto o meu relacionamento assim estiver quebrado. Eu nunca vou construir bom relacionamento com o meu próximo, enquanto eu não estiver resolvido por dentro. A dificuldade de construir bons relacionamentos com pessoas está na dificuldade de relacionar-se com Deus. Por quê? Porque quando eu não me relaciono com Deus, eu estou bagunçado por dentro. E quando eu estou bagunçado por dentro, eu estou desequilibrado no meu relacionamento com o próximo. Há distúrbios dentro do meu ser e o meu relacionamento não consegue ser desenvolvido. Quem fala isso é Paulo aos Filipenses. Ele escreve a carta de Filipenses no capítulo 4, lá no verso 7, ele diz assim, olha, apresentai as vossas súplicas e petições e vossas necessidades diante de Deus. E uma vez que vocês fazem isso, a paz que excede todo entendimento, guarda a sua mente e o seu coração. Gente, presta atenção no que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo? Que a mente do ser humano, o coração do ser humano, no dia a dia, no decorrer da vida, diante de tantos acontecimentos, ela fica perturbada.
O coração do ser humano, ele fica perturbado diante de tantas coisas que ele vivencia, de tantas coisas que ocorrem e acontecem. Aí o que Paulo está dizendo? Olha, para você alinhar isso, você precisa conversar com Deus. Porque quando você vem a Ele, apresenta as suas necessidades, apresenta as suas causas, você começa a conversar com Deus, e a mente que outrora estava desconectada, estava desalinhada, o coração que outrora estava distante, ele reconecta com o coração do Pai. A mente que estava perturbada, ela agora entra dentro da mente do Criador, a mente do Criador entra na mente dele, ele alinha os pensamentos dele com Deus, os sentimentos dele com Deus. Aí olha o texto, que lindo! E uma vez que você fez isso, haverá paz no seu entendimento e no seu coração. Por quê? Porque a perturbação da vida, querido, está na ausência de relacionamento. A minha distância com Deus, ela me torna alguém inquieto, ansioso, perturbado, agoniado, sem direção. E quando eu estou assim, como que eu vou ter bons relacionamentos? Como? Mas uma vez que a escuridão sai e a luz toma conta e o ser dela é totalmente realinhado, a paz guarda a mente e o coração, ela está apta para construir bons relacionamentos. A causa de muita dificuldade relacional que você tem está diretamente ligada à tua ausência de relacionamento com Deus. Pode pegar. Ah, mas pastor, olha aqui, eu vou te provar isso. Mas eu vou te provar no texto. É Bíblia isso. Olha isso aqui. Quem que o texto diz que ela convidou? Porque de repente você diz assim, não, mas pastor, não é eu não que estou, não é as coisas daqui dentro que não está resolvida não. É sim, é sim. É as pessoas que são problemáticas, pastor. É as pessoas que são difíceis. É um dragão, pastor. É um demônio, pastor. É o cão chupando mango. Não, irmão. É você que não está resolvido por dentro. Olha o texto, olha o texto, olha aí o texto. Quem o texto diz que ela convidou, hein, Juliana? Quem o texto diz que ela convidou? Quem são os convidados dela? Quem? Hã? Amiga, tem certeza? Só isso? O texto diz que ela convidou amigas e... Ah, gente, que maravilha. Eu amo a Bíblia. Você ama a Bíblia? É porque a Bíblia prova para nós que o problema está em nós e não neles. Deixa eu falar isso aqui, já volto para cá. O horário vai orar, que eu já olhei para o relógio segurar. Não vai passar de 9. Deixa eu te contar isso. A gente se engrandece dizendo assim, Deus mandou se revestir de toda a armadura espiritual. Se revista de toda a armadura espiritual. E uma delas que a gente gosta é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí os crentes dessa geração, sabe como eles fazem? Não mexe comigo não, que eu estou armado com a espada. Se tu mexer comigo, eu dou espadada. Ah, Helena Raquel tem que fazer mais seminário nessa terra, Jesus. Escuta, Paulo está mandando nós nos revestirmos da armadura de Deus para que possamos estar firmes no dia mau. A ordem é para quem revestir-se da armadura? Quem? Quem tem que tomar toda a armadura de Deus? É quem? É você ou é o próximo? Em quem você tem que botar a armadura? Em quem? Em você. Então como é que você vai usar a espada para ferir o outro? A espada não é para ferir o outro, a espada é para ferir teu coração. A espada é para penetrar ossos, juntas e medulas e discernir até a divisão da alma. A espada não é para machucar o outro, a espada é para te curar. A espada é para te libertar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade se libertará. Paulo está dizendo, se reveste da palavra de Deus, aplica ele em você. Você. Chamar amigo é fácil, sim ou não? Amigo, maravilha. Os amigos se alegrariam conosco, sim ou não? Mas fala aqui, baixinho para o vizinho ouvir.
Tem vizinho que é benção, né? Hã? Sim ou não, gente? Amigo, pô, amigo, camarada, chorou comigo na hora da tristeza, na hora da dor, orou comigo, intercedeu, gemeu comigo. Amigo, vem se alegrar comigo, porque eu recebi a vitória. Vou dar um culto de ação de graça aqui. Amigo. Mas tu chamaria os vizinhos? Hã? Chamaria os vizinhos? Vizinho chato. Vizinho que não torceu para minha vitória. Ele queria ver minha derrota. Vizinho que não orou comigo, vizinho que não chorou comigo, mas vizinho que me oprimiu. Mas quem está resolvido por dentro, não convida só amigo, chama vizinho também. Quem está pegando isso? Quem está pegando isso? Por quê? Porque o relacionamento que essa mulher vai ter com as pessoas não está ligado em quem as pessoas são, mas sim em quem ela é. Não, você não está entendendo. Passou alguma coisa que te distraiu ali fora. O relacionamento que eu vou construir com as pessoas não está ligado em quem elas são, mas sim em quem eu sou. Se eu sou resolvido, eu me relaciono com todos na plenitude do amor de Deus. Entende o que eu estou falando? Essa é a diferença do texto. Ela não chama só as amigas, mas sim as vizinhas. Então ela mostra que Deus de fato removeu a escuridão de dentro dela e iluminou o seu ser. Mas e se chama só os amigos? Então ainda está escuro. Então ainda está escuro. A luz tem que entrar ainda. E vamos fechar, Jesus. Achei a dracma que tinha perdido, e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Talvez, querido, alguém aqui esteja diante de alguns cenários de perdas na sua vida. Ou talvez você possa vir a viver alguns cenários de perdas na sua vida. Mas eu quero que você entenda que as percas que você vai viver hoje, elas são parte do processo da restauração da sua alegria no achar. Deus falou isso e eu fecho com isso aqui, porque isso foi muito legal ao meu coração. Às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem conosco. Porque as perdas nos assolam e batem na nossa porta. Mas muitas das vezes nós perdemos o gozo por algumas coisas. Nós perdemos a alegria por algumas coisas. Nós perdemos o prazer por algumas coisas. Nós deixamos de nos felicitar com algumas coisas. E aí o Senhor permite que a perda chegue, para que no ato de achar, esse júbilo retorne ao nosso coração. Quantas das vezes a gente viu vidas se render e se alegrou, né? Aquilo foi tão poderoso. A gente viu Deus operar e se alegrou. A gente gozava de tantas coisas que Deus fazia. E hoje talvez isso não traga mais gozo no nosso coração. Talvez as coisas do Senhor não te alegrem mais, não te felicitem mais. E às vezes algumas percas vão chegar só para restaurar a alegria no seu coração. Só para restaurar o gozo na tua alma. E eu creio que o Senhor quer fazer isso com muitos de nós aqui. Porque, queridos, Deus não está satisfeito com a maneira como temos buscado a sua vida. Não, mas pastor, eu tenho vindo, tá? Eu tenho participado, eu tenho feito, sim, mas a questão é, será que há zelo nisso? Há cuidado? Há prazer, a intensidade, a entrega é de todo o coração, essa é a questão. Eu me entrego totalmente, como um dia eu me entreguei. Eu vivo como se fosse o meu último dia.
Eu me derramo como se fosse o meu último dia. Viu aí para mim o negócio? Me ajuda aqui, meu amigo. Vem cá. O que Deus colocou no meu coração para essa noite é que nós precisamos nos arrepender. De verdade. De verdade. Quando a mensagem é dura, quando a mensagem não é adocicada aos nossos lábios, quando a mensagem é confrontativa, tendenciosamente o nosso coração tende a se fechar, tende a se endurecer, tende a resistir, ele tende a dizer: não quero, não aceito, isso não é mensagem, isso não vem de Deus, o pastor está perdido, não sabe o que está dizendo. O nosso coração faz isso. Só que você precisa lembrar que o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não é o que o seu coração diz, é o que o Espírito fala na sua consciência. É a reflexão que ele quer levar ao seu espírito. Porque é necessário se arrepender. Se arrepender de quê, pastor? Se arrepender por estar tão desleixado. Se arrepender por estar relaxado. Se arrepender por estar descuidado. Se arrepender porque Deus deu um dom na minha mão. Se arrepender porque Deus me deu um chamado. Se arrepender porque Deus me deu uma vocação. Se arrepender porque Deus me deu um ministério e eu não estou usando. Se arrepender porque Deus me deu potencial e eu não estou desenvolvendo. Se arrepender porque Deus me deu graça, Deus me deu unção, Deus me deu talento, Deus me deu dinheiro e eu não estou abençoando, não estou semeando. Se arrepender porque a minha adoração não é mais de todo o coração. Se arrepender porque eu não me importo com pessoas, eu não me importo com almas. Se arrepender porque eu tenho vivido para mim mesmo. Se arrepender porque eu tenho sido egoísta. Porque, queridos, nós precisamos compreender que arrependimento não é só porque a gente roubou, assaltou, mentiu, bebeu e fez aqueles pecados absurdos. Eu preciso de arrependimento. Você precisa se arrepender por viver só para si mesmo, por olhar só para você, por centralizar a sua vida em você. Você precisa se arrepender por enterrar os talentos que Deus te deu, quando eles deveriam ser semeados para multiplicar. É por isso. Nós precisamos nos arrepender, irmãos, por sermos negligentes. Nós precisamos nos arrepender por sermos omissos. Por sermos coitadinhos diante de um Deus tão bom, tão amoroso. Por viver daquele jeito, não quero, não dá, não tem tempo. Precisamos nos arrepender por deixar de lado tudo que Ele sonhou para você, tudo que Ele estabeleceu para você, tudo que Ele determinou para você. Os dias têm se passado, os anos têm se passado, os meses têm se passado, e você está aí, na mesma, vendo a vida passar. Aleluia. Tratando o teu chamado como se ele fosse qualquer coisa ou uma coisa insignificante na sua vida, sem relevância. Se arrepender por viver a vida toda pecando e nunca se posicionar para Deus te usar como ferramenta nas mãos dele. Se arrepender por amar esse mundo. Escute, eu preciso entender uma coisa. Aquele homem que estava ferido, que foi negligenciado pelo sacerdote, pelo levita, e foi acudido pelo samaritano, levado para um lugar para ser tratado. Esse homem sai, deixa uma quantia em dinheiro e diz: cuida dele, mas eu volto para saber como ele está. Se o cuidado dele exigiu mais, eu te pago quando voltar.
Aquele que pegou o ferido e colocou nas tuas mãos vai voltar para dizer como ele está. Ai, Deus da glória. Porque Deus falou para Pedro: Pedro, apacenta o meu rebanho, Pedro, com amor, cuida, porque quem sabe Deus não está perguntando para muitos de nós aqui: aonde está aquele que eu deixei sob os teus cuidados? Cadê ele? Cadê ela? Essa é a questão. A gente vive a vida toda fazendo oração: Deus, resolve aqui, resolve ali, conserta aqui, muda aqui, muda ali. Mas na verdade a voz que desce não é igual a voz que sobe. A voz que sobe diz: Deus, muda aqui, acerta aqui, melhora aqui. Mas a voz que desce diz: cadê o que eu deixei sobre os teus cuidados? Cadê ele? Cadê aquele que eu deixei sobre a tua cobertura de oração? Cadê ele? Cadê aquele que eu deixei sobre o teu investimento? Cadê ele? Aonde ele está? Eu te dei ferramentas, eu te dei recursos para cuidar dele. E eu te disse: quando eu voltar, eu te darei mais. Levante-se, se arrependa, confesse, assuma, reconheça e volte. Volte para o seu lugar. O mundo te espera. O Parque São José te espera, eu creio. Belfor Roxo te espera. Casa Bahia te espera. Não o Maurício empregado, mas o Maurício profeta. Aquele que abre a boca e traz uma palavra da eternidade. Eita! Deus da glória. Eita! Pode ir. Curve a sua cabeça e reflita, querido. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar. Comece a pensar na sua vida. Reflete. Ei, Jesus da glória. Envolto em sua presença.